Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, gurizada. Olha só, quero começar com vocês aqui falando de uma boa notícia, né? Uma boa notícia não deixa de ser uma boa notícia, porque ontem o Fortaleza conseguiu um empate diante do Fluminense no Maracanã, e isso é bom porque o Fluminense acabou não nos ultrapassando na tabela de classificação do Brasileirão. Vamos ver como é que fica a tabela? Olha só, tá na tua tela já. A gente tá acompanhando ali que o Grêmio, nesse momento, está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Criciúma é quem abre a zona de rebaixamento ali com 37 pontos, nós com 40 pontos, ficamos ali em 13º. O Fluminense, como acabou empatando com o Fortaleza em casa, como eu disse para vocês, permanece ali em 15º, agora com 38 pontos. Juventude com a mesma pontuação ali em 16º também. Olhando mais para cima, mais para frente, ali a gente vê que o Grêmio em 13º com 40 está abaixo ainda do Vitória, que a gente vai enfrentar nessa reta final, que tem 41 pontos. O Atlético Mineiro tem 43 logo ali em cima. Vasco com 43 é quem abre a primeira página da tabela de classificação. Deixa eu dar uma olhadinha, aproveitar com vocês aqui já, passar para a próxima rodada, que a gente consegue ter uma noção melhor, não só do nosso enfrentamento, que é contra o Cruzeiro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas também dos jogos dos nossos adversários, porque nós temos que secar. Afinal de contas, o nosso time não empolga, então a gente precisa secar os outros também. O Vitória vai enfrentar o líder Botafogo fora de casa, um jogo importante para o Botafogo também se manter na liderança do campeonato, como a gente está vendo ali, eles têm 69 e o Palmeiras 67. O Atlético Goianiense já foi com Deus. O Juventude aqui vai jogar contra o Cuiabá às 7h30, né? Hoje, tá? Hoje ainda. Depois, deixa eu ver quem mais aqui. O Bragantino. O Bragantino amanhã enfrenta o nosso rival, né? Aqui em Porto Alegre. Então é importante essa partida aqui também. Mas é a partida que a gente desliga a TV e olha o resultado. É assim, não tem como a gente torcer, né? O Bahia, no caso, vai enfrentar o Atlético Paranaense. Vai receber o Atlético Paranaense amanhã às 4 da tarde. O Corinthians vai enfrentar o Vasco, é um jogo do pessoal que está mais ali acima, né? Mas infelizmente nesse momento não é o que a gente tem que olhar, infelizmente, né? No Maracanã tem o Fluminense ali contra o Criciúma, e aqui sim um jogo importante, tá? Aqui sim um jogo importante, porque o Criciúma abre a zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense tá ali logo abaixo da gente. Fortaleza e Flamengo, e aí o nosso jogo na próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. É assim que nós vamos encerrando o Campeonato Brasileiro, secando, torcendo e secando. Essa é a nossa realidade neste momento. Falando ainda sobre isso, gurizada, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, anunciou nesta sexta-feira que vai ajudar o Grêmio emprestando o seu avião para que o Grêmio faça essas duas últimas viagens nos dois jogos, contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira e mais adiante ali contra o Vitória. São dois jogos que o Grêmio vai fazer fora de casa. A sequência do Grêmio é Cruzeiro na próxima quarta, depois vamos receber o São Paulo, vamos sair para enfrentar o Vitória e aí retornamos para encerrar o Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. E nesses dois jogos fora de casa, a presidente do Palmeiras vai ceder o seu avião de graça para que o Grêmio possa fazer as suas viagens sem precisar fretar um voo e acabar pagando. Então fica aqui o nosso muito obrigado pelo empréstimo, né? Já que o Grêmio precisa nesse momento e ela também nessa ação solidária ajudando o tricolor. Fica o nosso muito obrigado então a Leila Pereira, tá? Mas falando sobre o confronto contra o Cruzeiro, daqui a pouquinho, o Cruzeiro, não sei que hora tu tá assistindo esse jogo, tô gravando aqui às 3h45 da tarde. O Cruzeiro vai jogar daqui a pouquinho a final da Sul-Americana e o Grêmio se prepara para esse confronto contra o Cruzeiro na próxima quarta, a depender do que vai acontecer hoje à tarde. Eu te explico. O Grêmio, o Renato, ele tá pensando num time um pouquinho mais faceiro, vamos dizer assim, um time mais ofensivo, em caso de vitória do Cruzeiro nessa tarde. Porque o entendimento é, se o Cruzeiro vencer hoje, chega de ressaca na próxima quarta-feira. Talvez até vá com um time misto, um time reserva, porque vai estar na comemoração do título, aquela história toda. Então vão estar bem tranquilões. Agora, se o Cruzeiro perder hoje, bom, aí pode ser que o Cruzeiro vá com um time forte, querendo mostrar a reação para o seu torcedor, querendo fazer bonito,
Afinal de contas, eles precisam, né, querem estar na próxima Libertadores da América e aí precisariam da vitória diante do Tricolor para poder encaminhar essa classificação. Então o Grêmio pensa em duas possibilidades. A primeira delas, um time mais faceirinho, um time mais, né, um time mais para frente, mais ofensivo em caso do Cruzeiro ganhar hoje à noite, hoje à tarde. Agora, se o Cruzeiro perder, bom, aí toda a cautela é necessária. O Renato pensa em possibilidades, inclusive, de povoar o meio-campo, tá? O Renato está vendo possibilidades de povoar mais o meio-campo. A mudança de tática, ela está sendo estudada, uma formação diferente. Inclusive, há uma blindagem desse elenco, há uma blindagem de tudo que está acontecendo neste momento. A imprensa, como a gente já sabe, já não está chegando. Agora, os pares políticos do presidente Alberto Guerra também estão ficando de fora. Quem está tendo livre circulação é o presidente pela função. O Antônio Brum está chegando próximo ao Renato, o Vivian também, próximo ao elenco, mas são só esses 4. O Renato, como técnico, o vice de futebol, o executivo e o presidente Alberto Guerra. Toda a situação política, toda essa pressão externa está sendo, né, está havendo uma blindagem para que isso não chegue aos jogadores. Acompanhar, vamos ver como essa blindagem vai dar certo. Alguma coisa diferente tem que ser feita, afinal de contas tudo já foi testado, tudo já foi mostrado e até o momento nada, a não ser a troca de técnico. Aí é outra situação, mas tudo já foi feito mudança de formação, mudança de jogadores. Mas nós estamos tentando, mas nada dá certo. O que está acontecendo? Alguma coisa tem que ser feita de diferente. Se já tentaram de tudo, bom, aí aceitar o rebaixamento? Não pode. Quero avançar com vocês para falar sobre outra situação, mas ainda sobre Renato Portaluppi, porque mais um clube aparece na lista de Renato para a próxima temporada. Especulado em vários clubes até o momento, Corinthians, Fluminense, Santos, falamos recentemente, inclusive, Cruzeiro. Bom, mais uma vez o Corinthians, na verdade, aparece nessa situação. O pessoal da Rádio Mortal trouxe uma informação importante hoje pela manhã, que o Corinthians recentemente, agora, procurou o Renato, o staff do Renato, para saber a sua situação para a próxima temporada. A gente já tinha noticiado na semana passada que o Santos também tinha procurado o staff do Renato, querendo saber a situação do treinador para 2025. Então o Corinthians parece mesmo que vai trocar de técnico para 2025, ou pelo menos está pensando nessa situação. Ontem eu conversei com vocês aqui de que o Grêmio coloca na sua lista de possibilidades Ramon Dias, atual técnico do Corinthians. Então, Ramon Dias, hoje técnico do Corinthians, daqui a pouco pode pintar no Grêmio. E o Renato, que hoje é técnico do Grêmio, pode pintar no Corinthians. Uma troca seria feita para 2025. Te agrada essa troca ou não? Eu vejo muitos torcedores do Grêmio aqui nas nossas lives conversando comigo. O pessoal elogia bastante o trabalho do Ramon Dias, diz que é um técnico que conseguiu fazer o que o Renato não conseguiu nesse meio de temporada, que foi colocar os reforços do Corinthians para jogar e dar resultado. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento e hoje, dependendo dos resultados, pode brigar até por uma pré-Libertadores. Ao que nós esperávamos do Renato, né, na metade da temporada em diante, quando chegaram os reforços, e a gente não conseguiu. Então, é uma possibilidade. Há quem defenda Ramon Dias. Não é o ficha 1, não é o ficha 2, é um nome que aparece na lista, como eu já expliquei no vídeo de ontem, que eu vou te deixar como sugestão aqui no final dessa nossa conversa aqui, tá? Então, Renato, procurado pelo Corinthians mais uma vez, informação da Rádio Imortal. Quero avançar com vocês para falar sobre uma saída também, gurizada. O Breno está de saída para o Fortaleza. Essa negociação deve ser oficializada a qualquer momento. Nos bastidores do CT Luiz Carvalho já é colocado como uma situação certa e eu já tinha conversado com vocês aqui no início dessa semana. O Breno, ele não vem sendo utilizado, ele seria negociado de qualquer maneira. Ele chegou de empréstimo do Bari da Itália no meio dessa temporada e desde então só treina no CT Luiz Carvalho, nem relacionado ele está sendo. Um ponto importante, ele tem contrato com o Grêmio até metade de 2025. O Grêmio, nessa possibilidade, ou liberaria o Breno de graça ou ficaria com uma porcentagem de futura venda. Lembra que eu falei sobre isso com vocês? Pois é, o Grêmio deverá ficar com uma porcentagem de futura venda, não deverá receber valor algum neste momento. O Breno, ele é colocado lá no Fortaleza como um goleiro muito promissor para titularidade e, inclusive, ali na frente, fazer eles ganharem, um cascalhozinho. Então é nessa situação que o Grêmio coloca uma porcentagem de futura venda e o Breno a qualquer momento deve ser oficializado como novo reforço do Fortaleza, tá? Quero avançar com vocês agora para a gente encerrar, falar sobre o Wendel, gurizada, o Wendel, porque o André Hernan, lá do UOL, ele trouxe uma informação importante, Eu já disse para vocês que o Wendel, ele é o ficha 1 da lateral esquerda do Grêmio.
tá? O Grêmio tem uma lista que aparece Caio Paulista, que tem o Breno, que tem o Marlon. São vários jogadores que o Grêmio analisa. O Wendel é o ficha 1, é o titular. O Grêmio pretende contratar 2. Um reserva e um titular. O Wendel é o titular, o ficha 1. Só que ele tem contrato até metade de 25 lá com o Porto e haveria uma certa dificuldade, pelo menos foi o que se especulou no início. Só que a informação do André Hernan é que justamente ao contrário, que o Porto não vai dificultar a saída do Wendel, tá? O Porto, inclusive, estaria interessado na possibilidade de liberar o Wendel, porque eles querem abrir espaço na folha salarial. Só que o Grêmio tem concorrência nessa situação do Wendel. A primeira delas, a vontade do próprio jogador, que ele dá, nesse momento, uma atenção para permanecer na Europa. A segunda situação é que ele está aberto a vir para o Brasil também, ele está aberto a negociações, não tem problema nenhum, ele quer entender as possibilidades. Só que o Grêmio tem o Cruzeiro e também o São Paulo interessados no passe do atleta. Inclusive, há informações lá em São Paulo de que o clube já teria, inclusive, aberto conversas com o Porto e com o staff do atleta e estaria, a qualquer momento, na situação de fazer uma proposta, confirmando uma proposta. Então, assim, o Grêmio já tem concorrentes, os clubes já estão pensando na próxima temporada. É importante que o Grêmio também comece a se movimentar, embora a nossa situação seja complicada nesse momento e exija uma atenção muito grande, mas o Campeonato Brasileiro vai começar mais cedo em 2025, o Campeonato Gaúcho vai começar mais cedo em 2025, então a gente precisa ter atenção também com o que vai acontecer ali na frente. Ah, Diogo, mas não tem como confirmar ainda se nós vamos estar na Série A. Gente, assim, a gente precisa de planejamento. Se a gente começar a esperar, essas possibilidades de negociação agora que são mais fáceis, vamos colocar entre aspas, o Grêmio vai perdendo. Quando chegar ali em dezembro, quando a maioria já tiver sido contratada, aí não adianta. Aí o valor tá lá em cima, o Grêmio sem dinheiro, sem possibilidades, e a gente vai ficando com os mesmos. Aí sim, eu começo ali eu vou poder até acreditar que o Grêmio poderia renovar com o Reinaldo. Então é importante o Grêmio entender o momento, mas também começar a se movimentar, porque 2025 não vai ser um ano fácil, vai ser um ano corrido, e o Grêmio precisa de reforços, precisa resolver de vez essa situação da lateral esquerda, do nosso campo defensivo, vamos dizer assim, porque nós já tomamos mais de 100 gols em 2 campeonatos brasileiros. Não dá para aceitar. Não dá. Então, Wendel, a informação do André Hernan é muito importante. O Porto não vai dificultar a saída do jogador. Agora o Grêmio tem que conversar com o atleta e com o clube também para entender até onde vai essa dificuldade que o Porto não quer colocar. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia eu te trago aqui no canal. Grande abraço, até a próxima. Tchau.